Mais uma vez aqui no 7 Minutos, nós teremos mais um livro aberto. E hoje vamos falar com Jean Carlos. Jean Carlos, pai, hoje já avô, não parece, viu? Já avô. Mas Jean, ele desperta uma curiosidade nas pessoas. As pessoas com quem fala comigo no meu canal, sempre perguntam, e o Jean Carlos? O Jean Carlos, falei, não, um dia ele vai estar de frente comigo. E hoje, de frente comigo, Jean Carlos. Prazer. Seja bem-vindo, Jean Carlos. Prazer é meu, Bento, estar aqui com você, aqui no programa 7 Minutos. Cumprimentar aqui a equipe técnica, Lucas, a nossa colega, todos que acompanham esse podcast. Uma satisfação poder participar do programa Livro Aberto e certamente esses registros que muitas vezes em outras gerações passadas não tiveram oportunidade. Então, fico grato aí pelo convite e pela oportunidade. Você que nos acompanha hoje, nós vamos conhecer melhor este homem público. Jean, você é de Anápolis? Nasceu em Anápolis? Anapolino, né? 13/10/74, Hospital Dom Bosco. Olha, extinto, já não existe não mais. Não existe mais. Ali nas imediações da Praça Americana do Brasil, né? E graças a Deus, nascido e criado, e nunca me ausentei aqui da cidade de Anápolis, né? Até porque, com apenas 12 anos, já fui admitido na prefeitura. Comecei o vínculo trabalhista muito cedo e aqui permaneço até hoje, né? Mas eu gosto muito dessa cidade, aliás, sou um apaixonado. E toda a minha família, né? Meus pais, aqui constituí minha família, me casei, meus filhos. E uma honra, né? Poder estar aí convivendo na sociedade anapolina. Lógico que uma cidade que cresce, pujante, mas também com seus problemas. E que hoje nós temos a oportunidade de participar diretamente como representante da população no Poder Legislativo Municipal. E é uma experiência muito prazerosa, embora, né, com suas dificuldades naturais, com seus obstáculos, mas nós temos, né, participado e tentado contribuir. E sim, Anapolina, e graças a Deus, com muito orgulho. Interessante, nós temos alguns recordes. Alguns jogadores que chegaram à seleção brasileira com 16, 17 anos. E eu me lembro um dia, nós falávamos, acho que deve ter uns 6 ou 7 anos isso, discutindo, falando de pessoas públicas, né? Toquei seu nome, que você seria um recorde por ter entrado na vida pública tão jovem, né? Resguardado as proporções financeiras, verdade. Eu me sinto muito orgulhoso porque... eu fui um dos 3 mais jovens, acho que fui o mais jovem admitido formalmente. Há uma disputa entre eu e o Yuri Gargari de Almeida. O Yuri? O Yuri, ele alega que entrou com 10 anos, mas ele realmente entrou, mas na banda de música. Não era contratado, né? Mas aí ele já estava ali fazendo as atividades de música, mas foi contratado, eu acho que com 13. E eu tive o prazer, com aos 12 anos, né, em 16 de março de 87, ser admitido. Eu e mais, foram 100 trabalhadores braçais. Alguns, inclusive, permanecem até hoje, assim como eu, trabalhando na prefeitura. O Adevair, que são poucos meses de diferença. Tantos outros colegas, muitos já aposentaram, né, outros acabaram saindo durante essa trajetória, de mais de 3 décadas já, né, buscaram outros rumos. Mas nós continuamos lá e eu realmente me sinto orgulhoso, porque foi o primeiro emprego e foi onde a gente conseguiu construir. Mas antes você não foi engraxate, né? Confesso que sim. Na verdade, minha mãe arrumou esse emprego para mim na ocasião, justamente por causa da aquela ânsia de querer trabalhar e vendo alguns colegas também, começa a querer vender para o colega, engraxar um sapato. Verdade. E aconteceu isso comigo. Eu lembro que minha mãe trouxe uma caixa de engraxate da Sensurb, a antiga Sensurb, foi feita lá. E pouco tempo depois que ela tinha me trazido essa caixa, eu me lembro dela chegando da cena até hoje na rua. Olha, e eu comecei a engraxar o sapato dos vizinhos, e na hora de acertar, eles falavam, tá aprendendo, vou dar tanto e tal. Mas eu ficava satisfeito, mas assim, meu pai separado da minha mãe, mas tínhamos contato, e ele falava, não, tem que estudar, né? Não, mas eu não vou deixar atrapalhar.
E nesse inteirinho eu também jogava bola. Gostava de bater uma bolinha. Você falou aí de seleção, eu me lembrava que eu estava lá no Galo, aquela vontade de ser jogador como todo mundo tem. E olha que eu tive até as oportunidades, cheguei a ir no Goiás, a treinar lá em algumas ocasiões, estava me dando bem, mas aí eu tive que optar, né? Estudar, trabalhar e jogar bola não tinha jeito. E comecei a trabalhar e quando surgiu essa oportunidade de contratação de braçais, minha mãe, um comentário com ela ficou meio assim, acabamos aceitando lá e eu tive essa grata oportunidade de entrar muito jovem, era inclusive para trabalhar com braçal nas mudas ali, depois fui recrutado no Parque da Matinha e logo em seguida fui prestar serviço na Floricultura Municipal, onde hoje é o Parque Ipiranga. E naquela ocasião, por ser muito criança, na verdade, né, uma criança com 12 anos, perguntaram alguns lá, quem sabe bater máquina? E eu, datilografia. E naquela ocasião, quem sabia tinha um certo... Só cortando você. Certo. Datilografia, aos jovens que não sabem o que é a máquina de datilografia, hoje você vê o computador, você vê o teclado. E nós tínhamos o teclado, mas ele era um teclado mecânico, né? Mecânico, e a gente falava catar milho, né? Quando a gente começamos. Pode continuar. E como eu estava concluindo um curso de datilografia na escola Hamilton, na Avenida Presidente Kennedy, olha, coisa, era verdade. Da Dinalva e do seu Edson Lima, inclusive eu não busquei meu certificado, outro dia eu brinquei com ela. Olha para você ver. E eu estava até bem, né, na captação de milho lá, digamos, da datilografia. Então me fizeram um teste com 3 e eu me saí bem e acho que também por ser muito jovem me deram essa oportunidade. Mas como, né, ali admitido fui para ser braçal, continuei ali cuidando do pomar de flores, do viveiro que tínhamos. Ficava perto da sua casa, né? No início ficava perto da sua casa. A matinha ficava perto da sua casa. A matinha sim, mas a matinha foi um recrutamento. Em seguida eu fui para a Floricultura, onde é o Parque Ipiranga. E lá tinha o viveiro municipal e tínhamos também lá, cuidava lá de animais, tipo preás, tucano, coelhos, papagaio, porque era um local que as pessoas também visitavam para isso. E aí tipo acabei... mini zoológico. Acabei naquele clima ali, cuidando ali, aprendendo um pouco das plantas, com os amigos lá, João Cordeiro, o seu Garcino, o saudoso Menininho, Mário de Oliveira, e a dona Marzila, que foi quem me deu a oportunidade de ir para a administrativa lá, nesse dia dessa datilografia. Então, assim, pessoas que nós jamais vamos esquecer, né? E, coincidentemente, naquela época lá, trabalhando, conheci o colega que hoje é vereador também, o vereador Edmilson. O vereador Edmilson devia adquirir as flores, porque ele vendia flores do comércio. Exatamente, para vender no comércio. E, às vezes, a gente conseguia doar também. E era assim, muito trabalhador desde jovem também, bem jovem também naquela época, né? E foi um período muito bom que a responsabilidade vem logo de imediato, a gente acaba amadurecendo de forma precoce, né? Como que você descobriu a liderança? Porque nós sabemos que entre o funcionalismo público você tem uma liderança. Como que surgiu isso no Jean Carlos? Olha, na verdade, trabalhando e estudando, me lembro aqui que assim que o então prefeito Hernando de Paula assumiu, eu tinha acabado de me formar em Direito. E tinha passado no concurso de procurador, bem antes até de formar. Porém, eu não me lembro aqui muito bem, mas eu acho que não havia sido nem convocado ninguém ainda. Então, ali naquela perspectiva, eu trabalhava já com o Nelson Gomes, no governo do Ademar Santilli, e confesso que meio que aprendi todo o serviço da administração municipal. Patrimônio, licitações, recursos humanos, gestão administrativa. E quando o Hernando de Paula assumiu, e a secretária, então secretária Marisa de Araújo Inácio, como eu estava bem detendo conhecimento da secretaria de forma ampla, eu fui aproveitado em um cargo comissionado. Chegaram a me falar, o que você quer ser? De jeito. Eu fui nomeado assessor técnico e tive oportunidade, inclusive, de indicar outros colegas para outros cargos e realmente trabalhei muito. Em 2001, primeiro ano do Hernando, nós trabalhamos muito, com todas aquelas dificuldades, dinamismo, depois que teve uma série de dificuldades de comportamento, mas
ele era bem dinâmico. E as coisas tinham que andar. Às 3h30 da manhã estava batendo na minha porta, exatamente. Porque tinha gente lá na rodoviária. Então, aquela oportunidade, eu comecei a galgar alguns cargos que acaba que te dá uma projeção, não sei se de liderança, mas acaba virando uma certa referência. Então, fui assessor técnico, chefe de serviços de expedientes, chefe de gabinete, tudo da Secretaria de Administração, até que com a saída da Marilda, eu assumi interinamente por cerca de 40 dias e depois fui nomeado na Secretaria de Recursos Humanos por um dia apenas, porque discordei de um ato que era para ser feito. Então, naquela ocasião, aí veio a intervenção municipal com o então vice-governador Alcides Rodrigues, assumiu a prefeitura. Me lembro que aí sim eu cheguei nele, pedi para ele prorrogar o concurso público e que estava com iminência de vencer os 2 anos. Ele falou, faz a minuta, eu falei, já fiz, apresentei para ele, ele aprovou na íntegra, prorrogou para o cargo de procurador, inclusive, que eu estava aprovado, mas não fui convocado, meio que adormeci no negócio. O prefeito Pedro Sayão assumiu, após a intervenção se cumprir ali os, salvo engano, 60, 90 dias de intervenção, e eu fui convidado para assumir um cargo de coordenador de posturas, salvo engano, não, minto, primeiro o Haroldo Duarte, saudoso Haroldo Duarte, me convidou para trabalhar junto com o Pedro Sayão, na criação da Secretaria Municipal de Habitação, a primeira Secretaria Municipal de Habitação, aliás, uma das primeiras do estado de Goiás, da região centro-oeste. E foi realmente ali que nós ficamos por um ano, até que depois eu fui convidado para assumir o cargo de coordenador de fiscalização de posturas. Então, assim, foram oportunidades que eu fui tendo, e nesses cargos, graças a Deus, eu produzi, modéstia à parte, bem. E aí fui conquistando uma certa credibilidade e confiança dos colegas. Da primeira ocasião, em 2004, nós estávamos justamente no meio da intervenção, acho que no começo do governo do Pedro, e um colega, eu estava na intervenção prestando serviço, criando o Fundo Municipal de Saúde na Secretaria Municipal de Saúde. E um colega falou, por que você não candidata a vereador? Eu falei, não quero isso não. Até o André Almeida, meu amigo também. Irmão do Yuri. Irmão do Yuri. Já tinha me filiado no PPS, já tinha sido vereador eleito junto com a eleição do Hernani. Até tivemos oportunidade de dar uma força naquela época também para ele. Mas eu falava, não vou mexer com isso não, estou estudando, quero passar no concurso. E aí o que aconteceu? Esse colega parou lá no piso superior, onde é a biblioteca hoje, Secretaria de Saúde. As divisórias eram a minha altura, e falou assim, rapaz, por que você não candidata? Você é muito bem quisto aqui, não sei o quê. Eu falei, não vou mexer com isso não. Ele pegou, dá licença aqui, gritou. Pessoal, todo mundo aí, olha aqui. O nosso amigo aqui, o nosso colega Jean Carlos, será candidato a vereador. Eu falei, faz isso não. Sabe quem era essa pessoa? Saudoso Zezinho Dayá. O Zezinho Dayá. Agora vai. Agora vai, que Deus o tenha, né? Mas voltando ao Jean, nisso, essa história que você me conta, você já é casado, né? Casado. Eu tive o meu primeiro filho aos 21 anos de idade, não casei. Até pretendia, eu e a mãe dele, mas muito jovem, a mãe com 15 anos, eu com 20, 21. Se fosse hoje, você era um pedófilo. Ah, com certeza. Já estava. Era consentido, os pais, a família, mas acabou que não casamos. Tínhamos, né, uma dificuldade de relacionamento por conta da imaturidade e infelizmente rompemos. E hoje meu filho já tem 27 anos, mas praticamente foi criado comigo, 2 anos e pouco, já praticamente morar comigo, mas sempre estando com a mãe também. E aí logo em seguida me formei ainda em 2000, né? Logo, e tivemos essas oportunidades com alguns cargos, e aí surgiu essa pretensão política, e em 2006 eu já me casei, né, com a minha esposa, a Virgínia, e graças a Deus estamos há 17 anos, né? Se conheceram onde? Nós nos conhecemos, salvo engano, né? Eu não me lembro bem aqui não, mas acho que foi numa festa. Se eu não estiver enganado, foi na Boate Camorra, viu? Tá vendo aí? Como chama sua esposa? Virgínia. Ó, dona Virgínia, tá vendo que ele tá esquecido. Eu tenho certeza que a senhora não esquece, né? Não, mas salvo engano, foi justamente numa festa no Boate Camorra. E aí depois passamos a conhecer melhor, né? Começamos a ter amizade, na verdade, tínhamos amigos, aí depois
Ela foi bem persistente aí, graças a Deus deu certo. E esse relacionamento tem quantos filhos? 2 filhos. Então eu tenho 3 filhos e graças a Deus agora uma netinha. Olha aí, Já, meu que filho mais maravilha. velho já foi papai, né? E hoje, inclusive, ela completa 2 meses, Ana Laura. Oh, que maravilha, hein? Que benção. Então eu já tenho um filho de 27 anos, que é o papai já, o Igor, Gabriel, o Matheus Henrique de 16 e o Jean Carlos Filho com 14. Gosta de jogar futebol também? Gostam. Inclusive o Igor foi goleiro do Goiás, Olha aí. foi aqui da Arena, do auxílio da Arena, depois foi para o Goiás, foi seleção goiana, tudo futsal. E eu falava, vai pro campo, e ele temava, porque achava que goleiro hoje é alto, né? E ele tem 1,82 m, mas ele achava que era baixo para a posição. E acabou rompendo o ligamento de joelho, afastou. Nesse mesmo período ele passou em 3 vestibulares. Hoje já tem 3 anos e meio que ele é advogado. E graças a Deus exerce também. E graças a Deus os meninos estão estudando. E a gente tá aí na luta aí nessa. Você falou na Arena, eu lembro do Adair, né? Adair, pessoa, Pinto Pontes. que pessoa maravilhosa. Um Anápolis tem uma história, né? Um guerreiro do futebol anapolino, das escolinhas, que encaminhou. Olha, o Luciano, inclusive, né? Jogador de São Paulo. Jogava lá com o meu menino, jogava com outros. Eu acho que o Luciano, inclusive, filho do Ita. Um o pai ano dele mais também velho. jogava bola, Isso. seu Ita. E depois o Luciano afastou, já foi fazer as tentativas e foi, graças a Deus, tá aí dando certo, né? Tem outros que o Dail também revelou. O Igor, meu menino, já era seleção goiana, já estava pré-convocado para a seleção brasileira, sub-16, eu não me lembro, sub-15, né? Sub-15 para sub-17, quando houve essa questão do rompimento do joelho, aí operou, o Goiás na época pagou, na clínica do esporte, tinha um seguro, mas depois estava recuperando de novo. Aí realmente não deu mais. Mas tá vindo muito bem, inclusive fez amizade com o Falcão, era bem relacionado, né, aí, tava bem. Mas é assim, né? O futebol é aquele negócio, eu falo, o Matheus também gosta, ele é muito curto, né? E se não tem a oportunidade de estourar logo, e de, igual nós falamos dos recordes, igual teve alguns jogadores, ontem nós vendo lá o jogo do Flamengo e Palmeiras, eu sou flamenguista, o jovem lá, Hendrick, né? Ninguém é perfeito. Mas o jovem Hendrick foi convocado agora para a seleção, né? 17, ele é goiano, aquele menino. Sério? O pessoal não sabe, mas tem um tio dele que mora lá no Jardim Itália. Aqui no Jardim Itália, aqui em Anápolis. Esse menino, ele nasceu aqui, ó, no Novo Gama, aqui, entendeu? Ali, em torno de Brasília. Olha pra você ver, Goiás exporta muitas pedras preciosas. Mas voltando a você, quando criança, naquela região que você morava ali, você tinha os banhos ali, os córregos no fundo. Eu fui criado ali, próximo ali, realmente, a igreja de Santo Antônio. Mas nas imediações da igreja de Santo Antônio. Meus avós frequentando a igreja de Santo Antônio. Um sucesso, meus pais, mais propriamente ali naquele eixo entre Benjamin Constante e Tiradentes. Eu fui criado ali, na Antônio Xavier Filho, de frente à igreja de Santo Antônio, na Benjamin Constante, na própria Floriano Peixoto, moramos em vários locais ali, praticamente, nossa, moramos muito. Na Luiz Chinor, quando eu fui admitido na prefeitura, eu morava na Antônio Xavier. Quando você era moleque, você tinha medo de cemitério quando era menino? Não tinha, rapaz, até porque eu acho que porque morávamos ali perto, se tem um negócio que eu sempre brinco até hoje, eu nunca tive medo, foi do cemitério. Aliás, eu acho que não faz... Quem não tem perigo de fazer mal são os brincou dentro do cemitério? Você chegou a brincar dentro do cemitério? Muito pouco. Eu tive, assim, de certa forma, em termos de brincar, bastante limitado. Primeiro que eu sou filho único. Mas eu tenho primo demais, para compensar. Mas ali ainda peguei uma boa fase da Matinha. Parque da Matinha ali. Eu até me lembro onde hoje nós estamos acompanhando a obra de recuperação da passagem entre a Rua 2 e o bairro Maracanã, a Rua 2 da Santa Isabel e o Maracanã, na ponte da passagem da Matinha, nós brincávamos ali, cheguei a algumas oportunidades, água nascente do Cesário, transparente, pura, límpida, muito boa, sem esgoto, sem nenhuma partícula de sujeira. Pessoal que está nos vendo, quem não sabe, esse local que ele está falando, já foi, né, ali nós já tivemos os escoteiros, né? Tivemos e temos até hoje o grupo de escoteiros Bernardo Saião, como são os designos na vida. Eu não participei diretamente, mas
tive a oportunidade agora, quase 40 anos depois de ter estado lá, de criar a lei municipal do escotismo e homenagear os escoteiros do Grupo Bernardo Sayão. É lei sua. Meio que tornei um padrinho lá e tenho uma honra de estar sempre participando com eles dos eventos. É um grupo mais tradicional de Anápolis, um dos mais tradicionais da região centro-oeste, que pratica o escotismo, né? Grupo de escoteiro Bernardo Sayão. Sempre alerta. Sempre alerta. E é lá a presidente que eu passei a interagir mais foi com a gestão da presidente Patrícia Sobreira, que é irmã da Elisângela Sobreira. A Patrícia é serventuária da Justiça, a Elisângela é do município. E inclusive são gêmeos, né? Os irmãos do Ataipio sempre estavam, né? Eles sempre foram escoteiros, também. Rapaz. Aliás, passou muita gente bacana, por ali, né? Eu, sinceramente, como fui algumas vezes, acabei não indo, não firmando. Até, como eu disse, filho único e muito preso, de certa forma. Participou de grupo de jovens da igreja? Participei da Igreja de Santo Antônio. Mas não foi uma coisa tão duradoura, não, até por conta disso. Logo eu comecei a trabalhar, estudando, o tempo muito preenchido, mas participei sim na Igreja de Santo Antônio. Aliás, a minha convivência, maior amizade, foi sempre no círculo da amizade da Igreja de Santo Antônio ali. Sua mãe era funcionária pública também? Minha mãe está aposentada, foi funcionária pública por 34 anos, salvo engano. Graças a Deus aposentou, né? Tá bem, tá saudável. Graças a Deus. Ontem mesmo fiz ela ir fazer uma caminhada comigo lá no Parque da Jaiara. Você cansou primeiro que ela. Moramos perto. E aí, graças a Deus, foi através dela que eu fui admitido na prefeitura, né? Meu pai e minha mãe se separaram, eu ainda tinha 3 anos. Seu pai, professor? Meu pai, sempre autônomo, né? Lutando na vida também, mexeu com tudo, vendia rapadura, mexeu com veículo, comerciante, banca no mercado JK, né? Com a minha avó, começou ali jovem, muito ativo para a atividade comercial, mexeu com esmeralda. Você fala mercado JK, o pessoal que está nos vendo, o que é isso, mercado JK? Onde fica o mercado JK? Nossa, não existe mais, né? Não existe mais, mas era na Getulino Arteaga, né? Maravilha, era inclusive mercado, ali era um mercado municipal, né? O mercado municipal, mas na Getulino também. Arteaga, abaixo da Saniago, né? Saniago. Inclusive ali também que o meu tio Zé Careca, bem conhecido da cidade, que começou sua primeira lanchonete, né, lá. Cara, o Zé Careca fazia tudo, né? Ele fazia comida, ele tinha o bar, fazia comida e vendia da pinga tudo. Ao arroz. 62 anos de comércio. Nossa, né? Zé Careca é muito querido. Está vivo aos 84 anos, hoje nós tivemos a oportunidade de falar, né? E meu pai, infelizmente, faleceu precocemente, né? Ainda 62 anos, eu considero, né? Ainda novo, né? 12 anos e vai fazer agora 11 meses, dia 19. E estava bem ativo, infelizmente, vítima de um acidente automobilístico, né? Mas deixou morava aqui em Anápolis? Um legado. Morava aqui, né? Sempre foi daqui toda a vida. Nasceu em Ouvidor, veio bem criancinha, né? Era o mais jovem da família, né? Era o caçula, de 7 irmãos. E infelizmente faleceu, mas deixou um legado aí pra gente de trabalho, honestidade, muito sério e muito positivo. E eu tenho muito a agradecer ele, porque não alisava, não. Por isso que eu mesmo... Muitas pessoas falam, mas você começou a trabalhar tão novo e tal, mas graças a Deus, os meus pais deixaram, né? E às vezes... Se fosse hoje, na sua... Eu fico vendo as crianças Se fosse com 12 hoje, anos, você teria essa oportunidade? Eu fico vendo as crianças com 12 anos hoje, eu fico meio assim, achando meio quase incompatível, né? Mas é porque é o momento, né? Até por causa da legislação, que eu penso que o ECA foi um avanço, tudo bem, em vários pontos. Estatuto da Criança e Adolescente, 1990. Porém, eu acho que o interesse maior, que era regular e extirpar o trabalho abusivo contra a exploração infantil, na verdade, em muitos aspectos, esse não atingiu. Porque o trabalho correto não tinha problema. Tanto é que eu estou aí, eu e tantos outros. Começamos a trabalhar, continuamos estudando, não fez mal para ninguém. Agora, realmente, o trabalho explorado e sem a remuneração e sem as regras,
e que eu penso que foi criado o estatuto para combater isso, tipo o trabalho infantil e o análogo a escravo, infelizmente em vários pontos do Brasil, sobretudo em alguns estados e no interior, acontece. Existe. Né? Existe, infelizmente. Mas eu acho que o trabalho... Hoje nós temos os chamados jovens aprendizes, menor aprendiz, mas é bem mais limitado o número, né? E as oportunidades, às vezes, acabam deixando de existir porque não pode ser contratado. O cidadão tem um comércio, uma empresa, às vezes tem pretensão de admitir um jovem, não, um adolescente, mas acaba que não tendo a oportunidade pelo menor aprendiz, não pode, porque é essa questão legal. Então tem esse aspecto que é bom avaliar bem, né? Algumas que hoje eu vejo as crianças de 12 anos, realmente eu penso muitos não estariam o perfil, mas é porque mudou o comportamento social em relação a essa realidade, né? Você hoje ajuda a fazer as leis na nossa cidade. Isso é outro ponto. Você como advogado, não é? Você é mais cobrado? Sim, sobretudo. Porque assim, eu fui eleito a primeira vez em 2012. Eu já tinha alguns anos aí, já 12 anos como advogado. Atuei mais depois de 2003 a 2012. Mas desde 2000, né, formei em agosto e logo em seguida fui aprovado na OAB. E sou muito grato também, é uma profissão, tem uma atividade que eu respeito muito, gosto muito também, que é defender e servir ao próximo, não deixa de ser. E, logicamente, por ter essa formação, eu me especializei em direito constitucional e administrativo. Então, logicamente, que foi até por isso que eu fui me envolvendo um pouco com os cargos públicos e acabei, né, conhecendo melhor a administração pública, gostando e também querendo participar diretamente através do pleito eleitoral. Então, quando eu cheguei a primeira vez, naturalmente, eu mesmo me cobro mais. E nesse sentido, a gente acaba criando mais problemas. Porque, às vezes, certas situações que para determinados colegas, que não são muito da área jurídica, não lhe causam nenhum desconforto, para mim causa. E aí é onde a gente, às vezes, se opõe, diverge, contesta, e não concorda, e é mal compreendido como se fosse contra, ou desejasse o insucesso da administração de determinado colega. E não é verdade. É porque acaba que você, por ter essa formação e até por sentir obrigação de ser mais apurado nessa avaliação, a gente acaba arrumando muito encrenca. Eu acredito. Me diz uma coisa, hoje aqui no Livro Aberto, os nossos telespectadores nos vendo e tal, participando conosco, qual seria a sua mensagem que você deixaria para os seus 3 filhos e para a sua neta nessa oportunidade aqui nos 7 minutos? Certo. A mensagem que eu deixaria, sem dúvida, é de que possam seguir aí, né, uma trajetória de cidadão do bem. Pode falar para eles, fala o nome deles, pode falar como Igor, se você estivesse olhando para eles. O Igor, ao Matheus, ao Jeanzinho, à Ana Laura, que eles sigam nessa trajetória de cidadão do bem, trabalhador, família, prezando pelos princípios familiares, cristão, né? Eu estou passando para eles aí a minha religiosidade no catolicismo e, né, espero que acompanhem, mas eles terão a liberdade, mas que possam sempre prezar pelo trabalho, pela honestidade, por servir ao próximo, né, e por ser realmente uma pessoa íntegra. É o que eu pretendo, né, deixar como legado aí, que foi o que o meu pai e minha mãe me ensinou, meus avós, minha família humilde, pessoas humildes, mas de pessoas decentes, trabalhadoras, e é o que eu pretendo passar para eles, né? E que a gente luta para isso, para dar um bom lar, ter um bom trabalho, ser um bom cidadão, servir a sociedade, a população, mas sempre prezando aí pelos princípios que norteiam nossa vida, que é a honestidade, a simplicidade, o respeito ao próximo, o amor, temor a Deus. Então é isso que eu espero, né? Que eles também sigam aí e possam sempre ser cidadãos de bem e felizes. Você, telespectador,
teve a oportunidade hoje de conhecer um pouco da vida do Jean Carlos, advogado, pai, avô e também um legislador aqui na cidade de Anápolis. Vocês, de tudo isso, né, que o Jean falou, a gente resume em uma frase. Só uma frase. Caminhe com trabalho e caminhe no bem. Você vai vencer. Nunca procure o caminho do mal, porque quem procura o caminho do mal, esse sim vai se perder. Jean, muitíssimo obrigado por estar conosco e a casa é sua. Muito obrigado. Eu que agradeço, Bento, a sua oportunidade, a toda a equipe. Realmente um programa agradável que eu espero poder ter outras oportunidades, mas te parabenizo, né? Que a gente fica grato e satisfeito, porque, como você disse, e outrora, hoje nós temos a oportunidade de deixar aí, né, gravados, registros. No passado, muitos não tiveram, né? E hoje ainda, lembrando, procurava aí, ontem tivemos um evento do servidor, ontem de ontem, e uma foto do começo do trabalho quase não tem. Não tem, é verdade. Porque não tínhamos o acesso a essa facilidade que hoje teve, imagens, fotos, vídeos, Então hoje temos essa tecnologia à disposição, e isso é muito bom para que as famílias, as gerações possam ter a oportunidade de conhecer mais a história e a trajetória das pessoas. Então quero te agradecer de coração e que você, né, possa ser sempre essa pessoa aí agradável e que reconhece o trabalho das pessoas e permite que isso seja divulgado. 7 minutos agradece a Jean Carlos e eu agradeço a você, sempre nos acompanhando. E só te peço uma coisa, nos queira bem, porque não custa nada. Fiquem com Deus e a gente volta falar com mais uma autoridade logo, logo aqui no canal.